Olá, eu sou Bianca do Nascimento Silva, sou aluna de Letras, licenciatura, pela Universidade São Judas Tadeu, Unidade Moca. O período que eu estudo é o noturno e a coordenação de estágio é feita pela professora Cíntia Piccini. O tema da aula de agora, do vídeo, é sobre o uso dos porquês. Espero que gostem e que ajude vocês a esclarecer as dúvidas. Bom, na língua portuguesa existem 4 tipos de porquês. Tem o porquê separado, sem acento, o porquê junto, sem o acento, que são os mais comuns e os mais utilizados pela maioria das pessoas. E tem também o porquê separado com acento circunflexo e o porquê junto com acento circunflexo, que são empregados da seguinte forma, na maioria das vezes, né? O porquê separado sem o acento, ele, na maioria das vezes, é utilizado em perguntas interrogativas diretas, como, por exemplo, por que não voltamos para casa? Indicando o motivo, né? Um questionamento de um motivo, do porquê que determinada pessoa não voltou para casa. Por que junto sem o acento? Utilizado em respostas. Exemplo, por que agora não temos tempo? Também é um motivo, né? É o motivo pelo qual as pessoas, pelo qual eles não, não fizeram determinada coisa. Por que separado com acento? Utilizado em perguntas no fim das frases. Como, por exemplo, você não gosta dessa matéria, por quê? Por que junto, desculpa, com acento. Possui valor de substantivo e indica o motivo, a razão. Exemplo, gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Bom, é importante mencionar que o uso dos porquês é um assunto muito discutido e que gera muitas dúvidas na maioria das pessoas na hora de escrever e na hora de responder qualquer pergunta. Com essa análise, eu pretendo esclarecer o emprego dos porquês, para que não haja mais essa imprecisão e essa dúvida em relação a esse assunto, beleza? Então, bora lá. Eu vou começar explicando o uso e o porquê do uso do porquê separado sem o acento. Bom, esse tipo de porquê tem 2 empregos diferenciados. Bom, o primeiro é a junção da preposição por mais o pronome interrogativo que possuirá o significado de por qual razão ou por qual motivo. Esse significado, ele faz com que você identifique na frase o sentido que ele quer passar, né? Que está ali implícito. Como, por exemplo, por que você não vai ao cinema? Você pode muito bem substituir por qual razão você não vai ao cinema. Não sei por que não quero ir. Aí você pode também substituir por qual motivo não quero ir. Não sei por qual motivo não quero ir. Veja bem, no primeiro exemplo, eu usei o porquê separado sem o acento no início da frase e numa frase interrogativa direta. Já no segundo exemplo, o porquê ele está sendo empregado no meio da frase. E ele não é uma pergunta direta e nem tem ponto de interrogação no final. Pelo contrário, é uma pergunta indireta. É como se a pessoa estivesse fazendo a pergunta para si mesma. No segundo, no, na, no, O segundo emprego do porquê separado sem o acento, ele acontece quando houver a junção da preposição por mais pronome relativo que possuirá o significado ou sentido de pelo qual e poderá ter as flexões pela qual, pelos quais e pelas quais. Por exemplo, os lugares por que passamos eram encantadores.
Você pode substituir muito bem por os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Ou então, pelas quais, né, sei lá, as paisagens pelas quais deslumbramos eram encantadoras. Enfim, é só você fazer a substituição. Agora, vamos falar do emprego do porquê separado com o acento circunflexo, ok? Bom, ele vai acontecer quando vier antes de um ponto, que poderá ser final, o interrogativo ou a exclamação. O porquê separado com acento circunflexo deverá vir acentuado e continuará com significado de por qual motivo, por qual razão. A mesma lá da primeira forma, né, que é usado lá com o porquê separado sem o acento. É quase o mesmo sentido. A diferença é que esse tipo de porquê separado com circunflexo, ele sempre virá acompanhado de algum tipo de pontuação, seja ele ponto final, interrogativo ou de exclamação. Não tem erro, e ele sempre estará ao final da frase. Por exemplo, vocês não comeram tudo? Por quê? Andar 5 quilômetros, por quê? Vamos de carro. Então, só recapitulando, esse porquê separado com o acento circunflexo, ele sempre estará ao final da frase, acompanhado a algum tipo de pontuação, seja ele final, interrogativo, ou exclamativo. E ele ainda virá e ele terá o significado de por qual motivo, por qual razão. Ele poderá ser substituído por motivo ou razão, caso vocês tenham dúvida. Beleza? Então vamos lá para o próximo tipo de porquê. Bom, o porquê junto sem o acento circunflexo. Esse tipo de porquê é uma conjunção e pode ser usado para indicar uma causa ou explicação de algo. Pode ter valor, pode ter valor aproximado de pois, uma vez que. Então, recapitulando, ele é uma conjunção que pode ser substituído por pois ou uma vez que e outros tipos de conjunção explicativa. Beleza? Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. A gente pode muito bem substituir esse porquê por pois. Como, por exemplo, não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. O pois indica o caminho para a explicação. Ele não foi ao cinema por quê? Qual que era o motivo dele não ter ido ao cinema? Porque ele precisava estudar para a prova. Então, esse pois é a conjunção que leva ao motivo, à razão. Beleza? Segundo exemplo. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Não vá fazer intrigas, por que não? Não vá fazer intrigas uma vez que prejudicará você mesmo. Então você pode fazer essas duas substituições, caso você tenha dúvida, beleza? Ou você pode também usar outros tipos de conjunções explicativos, beleza? Bom, e agora a gente vai explicar um pouquinho sobre o uso do porquê junto com o acento circunflexo. Bom, isso é muito interessante que gera muitas dúvidas também. Ele quase não é usado porque as pessoas ficam com dúvidas por que, onde colocar, de que forma usar, e pode também gerar confusão com o porquê separado com acento circunflexo, né? Então, beleza, vamos lá. Esse tipo de porquê é um substantivo
e tem significado de motivo, razão. Surpresa? Nenhuma. Mas não é só isso. E ele também vem acompanhado de determinante, como, por exemplo, um artigo, um pronome, adjetivo ou numeral. Se não tiver um determinante antes, ele estará errado, né? Não tem porquê. Você teria que usar o porquê separado ou o porquê junto, dependendo do tipo de frase, certo? Então vamos lá. Exemplos. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Então, o porquê, que é um que pode ser tanto um artigo, como um pronome, como um adjetivo ou um numeral, e eu acho que nesse caso ele é um pronome ou um adjetivo, né? Não, desculpa, eu errei. Ele sempre estará nesse caso aqui eu confundi, porque se você for usar esse tipo de porquê, que é o junto com acento circunflexo, ele necessariamente deverá ter um determinante, o acompanhando. E esse o porquê, ele está substituindo o motivo ou a razão, beleza? Então vamos lá. Então, porquê, o motivo de não estar conversando é porque o motivo ou razão quero estar concentrada. Segundo exemplo, diga-me um porquê para não fazer o que devo. Diga-me um porquê, razão, motivo para não fazer o que devo, né? Uma razão. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada. Até mais.